Assim nós chegamos ao nosso último tópico. Estamos estudando Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21, a parábola do rico insensato. E agora nós vamos ao último tópico, o último versículo do texto, o versículo 21, que tem como título tópico: a verdadeira riqueza é ser rico para com Deus. Mas antes eu gostaria então de trazer uma retrospectiva aqui, para que a gente situe, se você só está vendo a última parte do nosso estudo aqui sobre o texto de Lucas capítulo 12 e o verso 13 ao 21. Nós vimos que tudo começou, o texto vai nos trazer que tudo começou com um homem que se aproxima de Jesus, no versículo 13, e ele tem uma questão, ele leva uma questão a Jesus. Ele queria que Jesus fosse até o irmão dele e dissesse para que o irmão dele repartisse então com ele a herança. Jesus, no verso 14, deixa claro para ele, questiona para ele, leva um questionamento em quem o teria constituído como o juiz, né, da causa, ou mesmo como um repartidor. E no verso 15, Jesus ele traz então ali um alerta, né? Jesus traz um alerta e ele amplia, né, o versículo 13 e o 14, o diálogo específico com o homem. Versículo 15, Jesus amplia e ele diz ao povo, né, traz um alerta: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. E aí Jesus conta uma parábola do versículo 16 em diante. O segundo tópico que nós vimos, versículos 16 ao 19, nós vamos ver então a parábola do rico insensato e a falsa segurança que ele tinha nas riquezas. O homem, o campo dele deu muitos frutos, e aí ele não havia onde colocar esses frutos, a sua colheita, né? O verso 16 diz isso: o campo de um homem rico havia produzido com fartura. Então o campo produziu com uma grande quantidade de fartura. Ele não tinha onde colocar a colheita, e aí ele decide por si só que derrubaria os seus celeiros, faria outros celeiros, né? Outros celeiros maiores, né? Versículo 18, né? Edificarei outros maiores, derrubaria os seus, né? Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e nele colocarei o meu cereal, né? E os meus bens, né? Então a produção em si. E aí no verso 19